Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 14 de março de 2022. E o tema que estudaremos, a nossa lição da escola sabatina será Chegando a Deus, o juiz de todos. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Hebreus capítulo 12, versículo 23, que diz assim: A igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse texto é um texto realmente muito importante e que vai fazer alusão ao juízo pré-advento, que terá ou que teve lugar já no nosso caso, que já estamos lendo essa carta depois de tanto tempo. Para os primeiros leitores da carta aos Hebreus, esse juízo ainda estava no futuro. Até porque, com certeza, ele é uma alusão a Daniel no capítulo 7, versículos 9, 10, 13 a 22, que diz assim: Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, os seus cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, as rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, o reino para todos os povos, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse texto, na verdade, está fazendo alusão, o texto de Hebreus 12, verso 23, ao texto de Daniel, capítulo 7, versos 9, 10 e 13 a 22. Vale a pena ler o texto todo. Eu li aqui apenas algumas partes desse mesmo texto, para podermos entender aquilo a que o autor da carta aos Hebreus estava se referindo. Deus é apresentado como juiz de todos. É claro que esse Deus, juiz de todos, quando analisamos a Bíblia como um todo, chegamos à conclusão de que, como a própria Bíblia menciona, que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o direito de poder julgar a todos. Todos serão julgados por meio daquele que veio e se tornou o representante da humanidade. Quando olhamos para a ascensão de Cristo Jesus ao céu, o momento em que ele foi recebido nas cortes celestiais, nós temos a oportunidade de poder entender a grandiosidade desse feito. Vale a pena ler, por exemplo, Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Quando Cristo Jesus é recebido nas cortes celestiais e então ele tem a oportunidade de ser entronizado como o cordeiro que foi morto. Todos os anjos do céu louvam o seu nome. Milhões de milhões, miríades de miríades estão diante do trono. Todos se prostram diante dele e cantam: digno é o cordeiro que foi morto de receber a glória, a honra, o reino e a majestade para todos os séculos. Porque através do seu sangue ele comprou homens e mulheres de toda a tribo, nação, povo, língua. E agora ele tem a oportunidade de abrir os livros e então o processo de juízo acontecer. Cristo Jesus é o representante da humanidade. Cristo Jesus, ele hoje ministra em nosso favor. Mas, a partir do dia 22 de outubro do ano de 1844, começou-se no céu, porque foi esse o dia no qual a profecia das 2.300 tardes e manhãs se cumpriu. Foi o momento em que o juízo no céu começou, assim como lá no Antigo Testamento acontecia o dia do juízo, nesse que era o dia do perdão, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e então removia do santuário todos os pecados que simbolicamente haviam sido acumulados ali. No santuário celestial, nos livros acumulados por séculos após séculos, milênios de pecado. Desde o pecado cometido por Eva e depois também por Adão, até a última pessoa ver sobre a terra. O Senhor Jesus Cristo agora como juiz, como sumo sacerdote e juiz, ele entra diante do Pai e ele vai iniciar o processo de julgamento. Os livros estão lá com todos os registros. O que é importante sabermos a respeito do que ali está escrito? Bem, se aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, então o seu sangue nos purifica de todos os pecados. Então não somos julgados por aquilo que foi escrito nos livros, ou seja, pelos nossos atos pecaminosos, mas somos julgados de acordo com aquilo que foi a vida justa de Cristo Jesus. Porque ele não apenas nos perdoa os pecados, mas ele se torna o nosso representante. É a sua vida que é levada em consideração quando ele se torna o nosso representante. Por isso, quando percebemos a noção do juízo, essa é uma noção de vindicação. Para nós ocidentais, quando
uma frase como essa, você vai ser levado a juízo, é dita para uma pessoa, isso é uma má notícia. Porque significa que você está sendo colocado em xeque, que você poderá receber algum tipo de retribuição ruim. Você pode ser preso, pode ter que pagar multas ou coisa parecida por uma infração que você cometeu, pela quebra de uma lei que você cometeu. Na perspectiva judaica, dizer que você vai ser levado a juízo tinha uma outra conotação. O juiz era aquele que fazia justiça ao seu caso. Uma pessoa que estava sofrendo, ela ia até o juiz e insistia, julga a minha causa, julga a minha causa. Então, quando a sua causa ia ser julgada para que a justiça pudesse ser feita e essa pessoa pudesse ter reivindicados os seus direitos, isso era uma pessoa ser levada a juízo. E é exatamente esse o pano de fundo que nós vamos receber ou vamos entender, no sentido de que o juízo de Deus, ele está aberto a todos. Nenhum de nós precisa ter medo do juízo desde que Cristo Jesus seja o nosso representante, seja o nosso Salvador e Senhor. Por isso, a coisa mais importante de todos os tempos é que o sangue de Cristo Jesus seja colocado sobre nós. Se Cristo é o nosso Senhor e Salvador, não temos nada a temer no juízo, porque no juízo Ele vai reivindicar a nossa herança que foi roubada pelo inimigo das nossas almas. Mas se Cristo não é nosso Senhor e Salvador, então o que está escrito nos livros vai ser levado em consideração. E cada pecado será pago com sangue, porque sem derramamento de pecado não há remissão. E se o sangue de Cristo Jesus não está sobre mim, então o meu sangue terá que ser derramado. Porque o salário do pecado é morte e morte eterna. A pergunta que temos que nos fazer hoje é: o juízo para mim e para você é uma boa ou uma má notícia? A resposta para isso é: Jesus é o meu Senhor e Salvador ou não? Se Ele for, é uma boa notícia. Se não for, então uma tragédia se aproxima da tua vida e da minha. Eu gostaria hoje de pedir a Deus: Senhor, por favor, que Cristo Jesus seja o meu representante. Ajuda-me a fazer dele o meu representante e que o sangue que ele derramou na cruz do Calvário seja colocado sobre mim. E no momento do juízo, que os atos dele sejam levados em consideração e não os meus. Você gostaria de fazer a mesma coisa comigo? Obrigado, Pai, por tua palavra e porque nela descobrimos que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso representante junto ao Pai. Te pedimos que essa seja a nossa realidade, em nome de Cristo. Amém. Eu estudo a lição. E você?